Fala, meu povo, videozinho bem rápido aqui, tá bom? Só para a gente discutir aqui rapidamente o gabarito daquela atividade da lei do abate, que a gente deveria analisar a lei à luz do princípio da proporcionalidade. Sei que muita gente já viu esse comentário no Zoom, né? Sei também que muita gente teve feedback no fórum e conversou comigo, enfim, por alguma rede social, alguma coisa assim, mas eu decidi fazer esse vídeo mesmo assim para que todos possam ver, possam perceber como é que se dá a aplicação prática do princípio da proporcionalidade, né? Ou máxima da proporcionalidade, regra da proporcionalidade, técnica da proporcionalidade, enfim, como vocês quiserem chamar. A proporcionalidade. Tá bom. Pessoal, para resolver aquela atividade, para responder aquela atividade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar a lei do abate à luz da proporcionalidade, né? Naqueles três critérios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para fazer isso, a gente tem que identificar qual é o objetivo da lei do abate. Para que ela serve, né? Para que ela foi criada? Ao que ela se presta. Tá bom. O texto vai falar, né, claramente que o intuito da norma, né, o objetivo da lei do abate é diminuir o tráfico de drogas e de armas no espaço aéreo brasileiro. Tá bom. E como é que ela faz isso? Derrubando os aviões. O avião vem, tá certo? Tem aquelas medidas lá, né? Tentado o contato, aquela coisa toda, pede para a aeronave se identificar, todas aquelas etapas, todos aqueles passos. Mas se não tiver nenhuma alternativa, né? Se a aeronave não respondeu, enfim, ignorou a solicitação, essa coisa toda, o comando, né, da Força Aérea Brasileira, tá, em último caso, essa aeronave é abatida. Então a gente vai trabalhar com a seguinte hipótese, que de fato é uma aeronave que está trazendo, sei lá, drogas para o Brasil, tá certo? E, enfim, o piloto, né, por saber que está praticando esse ato ilícito, esse crime, ele não vai responder, ele não vai, enfim, atender aos comandos da Força Aérea Brasileira, as determinações da Força Aérea Brasileira, tá certo? Então, a questão aqui é, a gente vai partir desse pressuposto, tá bom? O caso em que a lei de fato se aplicaria e seria aplicada corretamente, né? Vem esse avião e carregado de drogas, tá certo? E, enfim, vai ser abatido. Vamos trabalhar com essa perspectiva, né? E esse objetivo, claro, que é reduzir o tráfico de drogas e de armas. Tá bom, o primeiro critério, a gente sabe, é a adequação. E tá lá na outra videoaula que eu gravei, né, aquele videozinho também não tão extenso, né, que na adequação a gente analisa o seguinte: uma medida vai ser adequada quando o seu emprego faz com que o objetivo legítimo pretendido seja alcançado ou pelo menos fomentado. Ou seja, qual é o nosso objetivo? Reduzir o tráfico de drogas e de armas, tá certo? Qual é a medida estatal que a gente tem? Derrubar a aeronave, abater a aeronave. Isso vai funcionar? Isso vai dar bons resultados? Vai passar na adequação? Vai. Por que vai? Porque tá vindo o avião, ele é abatido, ele é derrubado, ali já é uma, sei lá, já é um carregamento de drogas ou armas que não vai entrar no Brasil, não vai, enfim, circular no território brasileiro. Então, derrubar os aviões ajuda sim a alcançar o objetivo pretendido. Então, passa no critério da adequação, tá certo? A resposta aqui é sim. O critério seguinte, a gente sabe, é a necessidade. E a gente sabe que um ato estatal, né, que limita um direito fundamental, no caso, claramente, o direito à vida, né, porque se você está no avião, o avião cai, você só escapa por milagre. Ele só vai ser necessário caso a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida com a mesma intensidade por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido, né? E aqui a gente vai analisar se, portanto, nessa perspectiva, a lei do abate é necessária ou não. Aqui, pessoal, o que a gente vai analisar é o seguinte: é se tem outro meio, né, que permita obter o mesmo resultado de forma menos agressiva, né, sem ofender tanto assim os direitos fundamentais. Tá, então a pergunta é: existe outra medida tão ou mais eficaz do que derrubar os aviões? Complicado, né? A gente pode discutir, em sala seria uma maravilha, a gente discutiria e tal, e nós poderíamos analisar outras alternativas, tá certo? Sei lá, enfim, não consigo imaginar nenhuma mais eficaz. Outras alternativas de combate, né?
fiscalização, reforçar policiamento, educação das pessoas para não usarem drogas, etc. Enfim, tem uma série de outras medidas. Mas veja, me parece que em relação a essa carga, a essa aeronave, nenhuma outra medida vai ser tão mais eficaz que derrubar os aviões. Ah, Pablo, por que a Força Aérea não vai só seguindo o avião para ver onde ele vai pousar? E aí, sei lá, faz a prisão em flagrante e tal. Veja, o texto fala que essas aeronaves elas costumam pousar em pistas de pouso clandestinas, né, no meio da floresta, essa coisa toda. Então, assim, você perseguir, você fazer o acompanhamento, não é tão eficaz quanto derrubar, né? Ainda mais se você considerar que você tem o avião, você tem o piloto, você derrubou aquele avião, isso é basicamente pena de morte, né? Então, nenhuma outra medida vai ser tão eficaz, porque vamos ser razoáveis aqui, né? Vamos ser honestos, melhor dizendo. Aquele piloto e aquele avião não vão trazer mais nada, porque, enfim, caiu, foi derrubado, foi abatido, né? Então, na necessidade, cabe debate? Cabe, porque talvez você consiga vislumbrar, você consiga pensar uma alternativa que seja igualmente eficaz e não seja tão agressiva aos direitos fundamentais. Eu consigo pensar em algum aqui? Não, então eu vou considerar que é necessário também, tá certo? Vamos observar até agora que a adequação e necessidade são bem objetivos. Ou é ou não é, ou tem ou não tem, tá certo? E aí a gente chega no último critério, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Aqui a coisa tende a ficar mais subjetiva. Por quê? Porque na proporcionalidade em sentido estrito, né, a gente vai realizar um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental atingido, direito à vida, né, e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva. Aí você se pergunta, poxa, Pablo, mas qual é o outro direito fundamental que está em jogo aí? Que direito fundamental a lei do abate preserva, né? A lei do abate ajuda? Você tem diversos aí, você tem, sei lá, a segurança pública, né, que está consagrada na Constituição, e nós temos o direito fundamental à segurança pública. Você tem, sei lá, a legalidade, né? Tá, o tráfico de drogas é um ato ilícito, é contra a lei, então, enfim, você tem diversos outros valores, tá certo? E você sempre pode dizer, não, mas a vida está acima disso tudo, a vida é mais importante do que isso tudo. E aqui em sala dá um debate interessantíssimo, né? Um debate maravilhoso, por quê? Porque invariavelmente em algum momento alguém acaba falando, tá, mas e a vida das vítimas? O que é que eu quero dizer com isso? Se essas drogas entram livremente no Brasil, né, possivelmente pessoas irão morrer de overdose, né? Se essas armas entram no Brasil, pessoas possivelmente, muito provavelmente, serão mortas por essas armas. Então aqui cabe esse debate, né? Se você derruba, você mata o piloto, mas você pode estar salvando outras vidas. Esse debate acaba sendo muito rico em sala. Às vezes a gente estoura o tempo da aula fazendo esse debate, né? Aqui, pessoal, é subjetivo. Se você vamos separar aqui segurança pública e vida, tá certo? Se você é partidário da segurança pública, você vai achar que a lei do abate é proporcional. Se você é partidário da vida, direito à vida, você vai considerar que a lei do abate é desproporcional, isso na perspectiva da proporcionalidade de sentido estrito. Então, se isso fosse uma questão de prova, nesse critério final aqui, você poderia dizer que sim ou que não. Tá certo? Você poderia dizer que ela é proporcional em sentido estrito, porque a segurança pública é mais importante, porque o cumprimento da lei penal é mais importante, porque, enfim, pelos seus argumentos. Ou você poderia adotar o posicionamento contrário, de dizer que a vida está acima de tudo, é o direito mais fundamental de todos, não pode haver pena de morte em tempo de paz, e, por conta disso, a lei do abate é desproporcional em sentido estrito e, consequentemente, inconstitucional. Então, o debate aqui é esse, tá certo? Nesse exemplo aqui, a gente analisa a constitucionalidade de uma lei, tá certo? Na perspectiva da proporcionalidade, por quê? Né? E sempre lembrando, abrir um parentezinho aqui, né, que doutrina e jurisprudência são basicamente unânimes em reconhecer que o princípio da proporcionalidade é um princípio implícito na nossa Constituição. Então, qualquer medida tem que ser compatível com ele, tem que passar por ele para ser constitucional. Ainda tem esse detalhe também. Mas tá bom. A gente analisou aqui a constitucionalidade de uma lei. Por que a gente faz isso? Porque o próximo assunto é controle de constitucionalidade. Aí a gente já entra nele, a gente já começa a falar sobre ele, tá bom? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser, por exemplo, uma política pública, tá certo? Uma obra pública, ela é proporcional, ela não é proporcional. O dinheiro poderia ser melhor aplicado em outra coisa. Existe uma outra obra alternativa que produz o mesmo resultado
com menos prejuízo. Então, uma política pública, tá certo? Resolver quaisquer colisões de direitos fundamentais é possível nessa perspectiva aqui, tá bom? Então é isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, tá certo? Que vocês estejam gostando e vamos dar sequência, não é? Vamos passar para os próximos conteúdos. Eu só queria deixar registrado aqui esse pequeno gabarito para vocês. Beijo no coração.